pessoal, sou a professora Elânia Ângelo, professora de língua portuguesa e redação. Venho trazer para vocês hoje um pouquinho sobre redação básica, sobre o que não fazer na introdução, desenvolvimento e conclusão. Para isso, a gente vai utilizar algumas palavrinhas, algumas características, algumas coisas que não pode utilizar na redação. Lembrando que a redação era foco no Enem, foco principalmente na questão dissertativa argumentativa, a qual é a redação do Enem. Nas aulas anteriores, eu falei para vocês sobre a estrutura da redação, sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Em outro vídeo também eu falei sobre o que não fazer na redação, em alguns pontos que são dignos de anulação da redação. Então hoje a gente vai ver na introdução. Na introdução a gente vai ver o que não fazer. Chavões. Tem pessoas que ainda estão naquela perspectiva de usar atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia, nos últimos anos. Então assim, pessoal, são palavras que não se utilizam. O que é que não se utiliza? Atualmente não se utiliza. Hoje em dia, nos dias atuais. Então são palavras que não se utilizam, são conhecidas como chavões, ou seja, essas palavras não representam nada na redação, ou seja, eu sou corretora, eu vou corrigir a redação, está lá no primeiro parágrafo. Nos dias de hoje, a população sofre com o novo Covid-19. Então, hoje em dia, será que é de hoje em dia? Será que a população já não vem sofrendo fora sem ser o Covid com outras doenças? Então, os chavões são aquelas palavras corriqueiras, palavras que não se utilizam mais. Mesmo assim, é normal ver alunos que só sabem como é essa relação. Hoje em dia, nos dias atuais, atualmente, nos últimos anos, então não utilizam mais. São palavras corriqueiras, a qual eu tenho que excluir. Você faz assim, vou fazer minha redação, só tenho essa? Deixa de lado. Quando você for fazer, você segue a tabela com as palavras, com as expressões, conjunções, conectivos que realmente devem começar uma redação, tanto no desenvolvimento, como introdução e conclusão. Só que fora os chavões, a gente tem os alunos que colocam título. E o título é obrigatório? Não, o título é opcional. Lá na redação do Enem, quando tiver a folhinha lá, você só é obrigatório fazer as linhas ali de 8 acima, de 8 linhas acima. Não é obrigado a colocar título. Título é opcional. Ah, Dani, mas eu estou ciente do meu título. Posso colocar? Pode. Agora, se você não tiver ciente do título, não precisa colocar para não se prejudicar. Aí a gente tem um período longo. Tem alunos que exageram na questão do parágrafo. Eu sempre brinco e digo muito que a introdução ela deve ter no mínimo 3 linhas. No máximo 6 a 7 linhas. Não pode ser um período longo. Por conta que eu tenho que lembrar que eu tenho desenvolvimento e conclusão. A qual no desenvolvimento eu vou expor os argumentos. Então a introdução ela é uma breve, ela não é uma longa. Já no desenvolvimento, a redação ela pode constituir de um parágrafo ou 2 parágrafos de desenvolvimento. Como assim? Parágrafo 1, eu posso fazer os pontos positivos. Parágrafo 2, os pontos negativos, dependendo do tema. Ou só negativo, ou só positivo. Porque dependendo do tema, dá para mim falar pontos positivos e negativos, ou só negativos. Certo? Então, para períodos longos, é na redação, no mínimo 6 linhas, no máximo 8 linhas, 9 linhas. Também não posso ter parágrafos tão compridos, porque eu tenho 2 desenvolvimentos e tenho que lembrar que a conclusão ela também é igual à introdução, ela é um período curto também. Vamos lá, não usar primeira pessoa. Tem alunos que diz, então nós devemos utilizar isso e isso. Então eu acho que o governo deveria facilitar os meios econômicos para a sociedade. Ou eu acho que isso e isso, na minha opinião. Então eu não posso utilizar a primeira pessoa na redação. Lembrando, a dissertativa e argumentativa ela é em segunda e terceira pessoa, ela não é em primeira pessoa. Quando eu coloco primeira pessoa, eu estou mostrando impessoalidade. Eu não estou mostrando que eu domino as práticas da dissertativa. Então, essas são algumas regras básicas da introdução. Fechou? Então, vamos agora para o desenvolvimento.
e coloca no mesmo parágrafo mais de 3 vezes a mesma palavra. Coloca 4 vezes, colocou mais numa linha, colocou mais na outra, colocou mais na terceira e fica aquela repetição. Quando eu não mostro um bom vocabulário, eu vou mostrar que eu não tenho um bom repertório sociocultural. Então eu tenho que dominar também a questão. Vou colocar um mais aqui, então eu vou trocar por outra conjunção na outra linha que apresente o mesmo significado. Então eu tenho que ter o cuidado nessas práticas. Quando eu vou também para repetições, eu tenho que entender também que existem conectivos que apresentam o mesmo sentido. Então eu tenho que ter um bom acesso também de conectivos, mostrar que eu domino. Exemplo fora da ideia. Tem pessoas que acham, vai dar um exemplo e acham que está dentro da temática. Olha aí. É igualmente eu fugir do tema. Vamos lá, Lei Seca em 2013, que muitas pessoas confundiram com a cerca no Nordeste. Se eu fosse dar um exemplo, levando a cerca no Nordeste, iria fugir totalmente do tema que era a Lei Seca, que era uma lei que punia quem dirige embriagado. Então eu tenho que ter esse cuidado. Porque quando eu uso um exemplo e ele não está dentro da minha temática, eu acabo perdendo ponto na questão da competência 3 e 4, domínio do tema, saber inserir as informações. Excesso de ideias. Já tem outras pessoas que não dão exemplo fugindo do tema, mas aí exageram nos exemplos. Pessoal, vamos voltar um pouquinho. Na introdução, bem aqui, eu tenho que ter uma coisa em mente. Na introdução, eu posso citar um argumento e posso repetir ele no desenvolvimento, certo? Como eu também posso colocar uma pergunta na introdução. Mas lá no desenvolvimento, em cada parágrafo, eu posso citar no máximo 2 ideias, no máximo 2 dados. Porque se eu cito 2 dados no desenvolvimento, cito 3 no segundo parágrafo do desenvolvimento, fica muito cheio. Então, o certo é citar um na introdução, dois exemplos em cada parágrafo de introdução e na conclusão só solucionar. Porque quando eu exagero no consumo de ideias, o pessoal vai dizer, essa pessoa só mostrou ideia. Ela não argumentou em relação ao exemplo que ela colocou. E aqui na conclusão, a gente tem o que não fazer também. Que é em resumo. Tem pessoas que vai fazer a redação e coloca em resumo dos aspectos mencionados anteriormente, o governo deverá implantar novas medidas de precaução para evitar maior número de mortes. Pessoal, em resumo, é um resumo? Não é uma dissertação. Eu tenho que saber concluir, portanto, diante dos fatos, em virtude. Então, eu tenho que saber concluir minha redação. Aí vem outros, que é o maior erro que a gente encontra nas escolas estaduais, particulares, dentre outros. Concluindo. Eu sei que se é outro parágrafo, eu sei que vai estar concluindo. Então, não tem para que dizer concluindo em análise, isso. Não. Eu tenho que mostrar, ser direto e claro, e objetivo na minha conclusão. Não vim repartir. Vim repetir o que eu já sei. Se é conclusão, se você já fez uma introdução do desenvolvimento, agora é conclusão. Então, eu tenho que ter esse atentamento. Terminando. Mesma coisa concluindo. Você está terminando, todo mundo vai saber. Então, se você usar uma dessas palavras, ou concluir isso aqui, as pessoas que vão corrigir sua redação, os corretores, que são 3 corretores, que avaliam sua redação, vão dizer, esse aluno, ele não entendeu nada do que é uma redação, ele não soube a estrutura, ele não soube como concluir, porque eu posso utilizar aqui. Portanto, em virtude, ademais. Então, eu tenho outras palavras que eu posso concluir, certo? Então, pessoal, é importante que vocês tenham essa noção da dissertação, lembrando as regrinhas que vão para a anulação. Quando eu coloquei aqui no mínimo 8 linhas e no máximo 30, então o respeito também à margem, que é um dos grandes erros que eu venho encontrando, principalmente com relação a esse tracinho aqui. Vamos dizer, terminou a linha. Eu posso colocar na linha, você coloca na linha, coloca ainda na linha o tracinho do hífen ou abaixo. Não invente de colocar fora da linha o tracinho, porque aí você já vai estar desrespeitando as normas da margem da linha do texto.
Lembrando também um exemplo que eu dei na outra vez, você imprensar a letra. Lembrando, para começar um parágrafo, você deixa no mínimo 3 espaços de 3 letras para poder iniciar um parágrafo. Lembrando que tem que ir até o final da linha. Ah, Edna, mas eu escrevo grande. Pessoal, vocês têm que escrever de acordo com a letra de vocês. Se vocês escrevem uma redação com uma letra enorme, os corretores vão dizer, eles falam dele que vem a vantagem, não é besta? Então, ele escreveu com letra grande para poder ganhar mais tempo. Então, o Enem, ele é uma pegadinha de uma certa forma. Porque tem muitos alunos que acham que enganam os corretores, ó. Não enganam. Então, tem que ter uma atentabilidade a isso. É importante, é essencial que vocês entendam isso. Beleza? Essa foi a nossa aula. Até mais.